Estamos aqui com o Marcondes falando sobre INSS. Essa semana toda nós vamos destrinchar o INSS. Nós vamos falar sobre déficit, sobre arrecadação, sobre aposentadoria. Mas hoje, especificamente, a gente está tentando explicar para que serve o INSS. Né? E já estamos aproveitando para tirar dúvida Porque também, tem né? muita gente que está falando do INSS e não tem nem direito à aposentadoria. Porque ele não sabe como funciona, né? Não sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer. Aí chega lá, precisa. faz a somatória de carteira, de idade, fala, você não tem direito. Aí fica tudo doido. Então você tem que saber esclarecer, procurar esclarecimento, porque às vezes você está sendo contra uma coisa ou está sendo a favor de uma coisa que você sequer tem direito. Né? Por quê? Porque você não seguiu as regras que foram colocadas para a questão do INSS. Como é o caso agora que a gente vai falar do trabalhador rural, que é totalmente diferente. A gente chama de João de Barro e Pardal. Os Pardal é da cidade. Os Pardalzinhos não gostam do mar. E o João de Barro não gosta da cidade. Os trabalhadores rurais é uma outra metodologia, é diferente toda a parte de aposentadoria, de cálculo e de tempo também. E o Marcondes vai explicar agora pra gente. Na cidade, base, 15 anos de contribuição, 65 de idade para os homens, 15 anos de contribuição, 60 de idade para as mulheres. Para você ter direito à aposentadoria. E aí vai até a base de cálculo para saber quanto que você vai ter direito de receber por mês. Nessa síntese, vamos calcular aí que ser um trabalhador convencional aí, 1.000 e conto, 900 e poucos conto, num cálculo normal do trabalhadorzinho normal, tá? A não ser que você ganhe uma grana maior, aí você vai na base de cálculo. E o rural? O rural, a regra, na verdade, assim, a regra em relação ao tempo, a gente não chama lá de tempo de contribuição, na verdade ele é tempo de contribuição, mas o tempo ele é semelhante ao tempo urbano, 15 anos, só que ao invés de nós falarmos de 15 anos de contribuição, seria 15 anos de comprovação de atividade rural. Então, mas aí que tá, ele tem que comprovar de que maneira que eu comprovo que eu fiquei 15 anos trabalhando com a Vamos chegar lá. Então ele comprova 15 anos de atividade rural. O que é o grande diferencial dele para o trabalhador urbano? Da cidade, nós dissemos antes do intervalo, 65 anos de idade mínima para o homem e 60 anos de idade mínima para a mulher. Para a mulher, mínimo, né? Para a mulher. Para o trabalhador rural, né? A idade é reduzida em 5 anos para ambos os casos. 60 para o homem e 55 para a mulher. Exatamente, 60 anos para o homem, 60 anos de idade e 55 anos de idade para a mulher. Até agora, a questão do trabalho pesado, né? Aí tem todas as questões inerentes à questão de dificuldade, locomoção, distância, os meios são mais acessíveis, são menos acessíveis, a questão de escola, questão de saúde. Então ele tem toda uma dificuldade envolvida por habitar distante das cidades, habitar na zona rural. Por isso há essa redução. O trabalho é um trabalho, se comparado com... Não estou desmerecendo nenhum tipo de profissão, mas quando se compara com algumas atividades urbanas, é um trabalho bem mais penoso, de sol a sol, sofrido, aquela coisa mais difícil, né? Por isso tem essa redução na idade de 60 anos, a idade dos 60 anos mínimo para o homem e 55 para a mulher com 15 anos de atividade rural. Aí você me perguntou assim, mas como é que ele vai comprovar a atividade rural? Bem simples, muito simples. E se ele é, por exemplo, o dono da área, o dono da terra, ele é o proprietário ali da chácara, do sítio, da fazenda, né? Então é possível que ele tenha lá os documentos que comprovem a sua posse. Seja se foi por assentamento, ele tem a documentação dos órgãos governamentais. Se foi uma compra mesmo, ele comprou a área, ele escriturou, ele tem a escritura, então ali já inicia, vamos comprovar, vamos dizer assim, já inicia a comprovação da atividade dele como trabalhador rural. É o início. Chegou uma pergunta aqui que eu achei muito bacana. Deixa eu até pegar o nome de quem que é aqui. Deixa eu ver se está do Cícero Dantas. Ô Cícero, obrigado pela pergunta. O Kiko pergunta aí, e se eu trabalhei um determinado tempo na zona rural e depois eu vim para a cidade com carteira assinada, como que eu faço para ter direito a essa aposentadoria? Qual que é o procedimento? Muito boa pergunta. Essa é o que a gente chama na Previdência Social, né? A gente coloca algumas nomenclaturas, isso pode ser chamado de aposentadoria mista, né? O que fala, né? Assim, mista é só no nome, mas existe lá. Nós falamos no bloco anterior, aposentadoria por idade, tem as outras, né? Essa aí ele poderia entrar, por exemplo, na pergunta do Cícero, o caso dele poderia ser enquadrado, dependendo de quantos anos ele tem de contribuição da atividade urbana, ele poderia se enquadrar na aposentadoria por tempo de contribuição, que são outras características que podemos falar mais adiante. Seria lá 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher.
o caso dele, talvez, quem sabe, poderia se enquadrar nesse caso. Agora, não, eu estou ali no limite, eu estou com quase 65 anos de idade, eu tenho aqui 12 anos de atividade urbana, mas eu trabalhei 5 anos de atividade rural lá antes de vir para a cidade. Ele pode se juntar a esse tempo de atividade rural, comprovar com documentos, como eu disse, com o início da prova lá, a escritura, se ele tem o ITR que ele está fazendo anualmente, os recolhimentos, as notas fiscais que ele está destacando de venda de material, está vendendo hortaliça lá, está entregando para uma mercearia, para o mercado, está destacando. Olha, você está me falando isso aí, mas eu não tenho quase nada disso. Como é que faço? Ele pode também, juntamente com outros documentos, alicerçar, formar essa convicção com para o testemunhas. analisador. O testemunho ele vai servir só em uma eventual busca de outros elementos. Mas o negócio é documento. documental. Seja o que for, Agora, de vender assim, o leite, o queijo, seja o que for. Seja o que for. Eu vou dar são exemplos bem simples, que a pessoa pode dizer, poxa, eu não sabia que isso me ajudava. Ajuda. O trabalhador que está nos ouvindo aqui da atividade rural, ele matriculou seu filho numa escola lá, uma escola municipal. A criança na escola. Aí ele pega o boletim da escola, a ficha de matrícula da escola, tá lá, que ele é filho de fulano, de fulana, onde o endereço dos pais tempo? lá, zona, sítio, não sei das quantas, estrada tal. Isso é um documento que comprova que ele estava naquele ano lá, porque ninguém ia... Olha só. Registrar uma criança na zona rural. E ele morando na cidade. Então, são documentos que comprovam que ele estava lá. Então, assim, são N documentos. Talvez aquele documento que a pessoa pense, isso aqui não vai servir. Serve. Não vai servir. Nessa base, Marcondes, chegou outra pergunta que eu achei muito interessante também. Kiko, eu sou operador de máquina, trabalho na fazenda, passando veneno, insumos, essa coisa toda. Só que eu sou registrado em carteira. Eu entro como trabalhador rural ou trabalhador urbano? Então, essa pergunta também ela é fantástica. Ela é muito boa. O que acontece? O operador de máquina, nesse caso, ele é um trabalhador que exerce uma atividade numa área específica de fazenda, por exemplo. Só que a legislação diz que para esse caso específico, existem algumas... né? Quando você disse anteriormente, vai depender de caso a caso. Nesse caso específico do operador de máquina, ele seria enquadrado como se fosse um trabalhador urbano. Já aquele trabalhador polivalente, que está lá na carteira de trabalho lá, trabalhador polivalente, o trabalhador agrícola, ele já é enquadrado como trabalhador rural. Rural. Talvez ele tá perguntando aí, e como você disse na chamada, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não concordo. Existe um monte de coisas também que a gente não concorda. Só que é isso que está no papel, né? Isso que friamente está no papel. No caso dele, operador de máquinas, ele seria enquadrado, por exemplo, por analogia a um motorista de caminhão da cidade. Mas aí, a gente vai entrar agora num outro fator interessante que o INSS leva muito em consideração, que é a insalubridade. O que é insalubridade? Vamos dar um exemplo. Operador de máquinas que mexe com pulverização, veneno, essa coisa toda, ou tem outras N profissões que têm insalubridade. Né? Muitas. Pessoal da área da saúde, então... É como e aí, a radiologia, né? Radiologia, que ela acabou de conversar, que mexe com raio-x, essa coisa. Então o tempo reduzem muito para aposentadoria. Aí tem a questão, talvez, de saber se ele tem direito à insalubridade, essa coisa toda também. Isso. Por exemplo, quando a gente pensa em salubridade, pelo menos a minha mente associa-se a questão de saúde, a questão por exemplo, da área de saúde, seringas, essas coisas, radiologia. Só que, por exemplo, você que está trabalhando numa atividade que você está exposto a ruídos intensos. Eu sou insalubre. A ruídos intensos. Posso me aposentar. Essa categoria também ela tem essa variação na sua atividade final para fechar o tempo. Agora, tudo isso tem que estar alinhado a um documento que a gente chama na Previdência Social, e as empresas conhecem muito bem isso, que é chamado um documento PPP. São 3 siglas, PPP, que significa Perfil Profissiográfico Profissional. Esse PPP aí vai dizer para a Previdência, vai dizer para a empresa, vai informar os órgãos públicos, principalmente a Previdência Social, qual é a atividade que aquele trabalhador faz, a que tipo de exposição ele está sujeito diariamente, se é exposição por ruído, se é uma exposição química ou se é uma exposição biológica. E aí, então, dentro desse período que ele exerceu, que ele esteve exposto a uma dessas 3 características, vai se avaliar o quanto aquilo foi prejudicial à saúde dele. E aí, dependendo desse prejuízo à saúde, ele vai ter a redução no tempo de contribuição. Mas a referência, como eu disse anteriormente, 35 anos para homem, 30 para mulher.
ele vai verificar quanto tempo isso vai ser. Na verdade, não é, quando eu disse redução, na verdade não é redução. Ele vai ter vamos chamar assim, um acréscimo no tempo de contribuição dele, normal. Pega o tempo normal, trabalhou 20 anos na atividade de radiologia, um exemplo. Faz a avaliação, vamos supor que esses 20 anos se transformem em 24 anos. Então, ele, ao invés dele ter 20 trabalhado efetivamente, ele vai ser como se tivesse trabalhado 24 anos. A Maria Benedita mandou uma pergunta aqui, e antigamente, há muito tempo atrás, era uma prática isso. Hoje já não mais, porque hoje a coisa está mais complicada para você trabalhar sem carteira assinada. Mas antigamente existia muito. A fiscalização era menor, era mais falha. De um tempo para cá a coisa ficou mais rígida, a fiscalização ficou mais em cima. Ela diz o seguinte: eu trabalhei vários anos sem carteira assinada, eu tenho 78 anos, trabalhei na roça também, sou pensionista, eu consigo, será que me aposentar de vez? Ok, boa pergunta. Antes de responder especificamente a pergunta dela, muitas pessoas têm dúvida também de dizer assim: mas eu já recebo pensão, eu tenho direito à aposentadoria? Se você comprovar o tempo de contribuição mínimo de 15 anos e tiver a idade mínima, no caso dela que fez a pergunta, se você tiver o tempo mínimo de idade, tempo mínimo de contribuição e a idade mínima, independente se você é pensionista ou não, você tem direito, porque uma coisa não é atrelada à outra. Eu sou pensionista e já não tenho mais direito a aposentar. Isso hoje não funciona. Ele tem o direito, sim. Tanto se você é aposentado e vier faltar o cônjuge lá, por exemplo, vai ter direito à pensão por morte normalmente. Isso não altera nada. No caso dela, que disse assim: eu trabalhei muitos anos sem registro em carteira. Né? Se esse registro em carteira foi, por exemplo, só no papel, só na carteira, não foi informado, não foi recolhido, não foi contribuído, o INSS considera isso como documento. Então já mesmo sem ter... já é um indício de atividade, um indício de comprovação que a pessoa trabalhou. Então a gente vai analisar os outros documentos comprobatórios, mas isso já é uma grande evidência. Agora, assim, eu não tive o registro nem na carteira, no papel, estou dizendo. Só assinava o recibo lá. Não, e não tem nada. Então aí fica um pouco mais complicado a análise, vai ficar um pouco mais difícil. Mas existem outras formas da gente ainda tentar localizar algo para que tenha um final feliz, vamos chamar assim. O INSS tem essa flexibilidade? Tem esse, como a gente pode dizer, esse feeling de detectar realmente essa pessoa realmente trabalhou? O que a gente orienta a pessoa é assim: se você tiver documentos que vão levar à convicção, porque hoje a maioria dos processos, alguns processos, eles são, na verdade quase todos, são analisados por pessoas. Existe uma pessoa atrás daquela análise do processo. E aí, nesses casos, por exemplo, eu não tenho essa informação no sistema. Porque nós estamos conversando aqui, como você disse, as empresas hoje estão fazendo, estão recolhendo, o trabalhador está mais atento, acompanhando e tal. Então, para esses casos, daqui a alguns anos, isso já funciona hoje, mas em menor escala, mas com maior escala, daqui a alguns anos, essa concessão é automática. Não vai precisar de nada disso. Já vai estar tudo no sistema. Você entra no seu smartphone, faz um cadastro, diz lá: eu quero me aposentar. Ela, obviamente, está dentro dos requisitos. Fechou lá, bateu, concluiu, o celular já vai te dar mensagem: está aposentado, pode estar o dia no banco. Hoje já funciona assim. Nós não estamos falando do primeiro mundo. Estamos falando mais das estamos falando do Brasil. Já funciona isso. Mas porque toda a base de cálculo vem de 94 para cá, e como há isso, o próprio funcionário hoje, ele pega lá: deixa eu ver se meu FGTS foi depositado. Isso mesmo. Opa, foi depositado. Isso mesmo. Antigamente chegava uma cartinha na sua casa, né? Aí você não tinha certeza se tinha sido ou não, se ficava só na confiança. Não vinha. Agora sim, e como você disse do FGTS, é bom nós lembrarmos que essa consulta mensal, automática, instantânea, ela é feita na sua contribuição previdenciária também, tá? No INSS. Ele baixa o aplicativo no meuinss.gov, tem lá umas formas lá. Vamos fazer algumas perguntas para ele. Eu costumo dizer assim, como se fosse uma provinha da escola. Vamos fazer algumas perguntas que ele sabe. Olha, das empresas enumeradas abaixo, quais que você trabalhou? Às vezes a pessoa vai lembrar. Ele tem que acertar pelo menos 50%. Tem que tirar 5% para poder ser aprovado. Ele conseguiu... Ele vai já dar uma chave, e com essa chave ele cadastra a senha dele. Sempre. E aí ele vai ter acesso. Aí ele vai ter acesso a todas as contribuições do passado. Até agora. De hoje, né? Ele vai ter simulação de quanto tempo ele tem já de contribuição, quanto falta para ele se aposentar. Passa o endereço para nós. E aí ele vai ter, e aí ele ainda vai ter ainda, sabe o quê? Uma simulação de quanto ele vai ganhar. Passa aí. Passa aí. Anota para pôr na live aí. www.meu.inss.gov.br www.meu.inss.gov.br. Põe na live aí, Pablo.
para as pessoas baixar esse aplicativo para você já ter uma noção aí do que falta para você se Me dá o celular aposentar. que eu quero colocar no WhatsApp também pra galera. Vamos lá. Isso, chegou uma outra. Daí o celular, Pablito. Chegou uma outra pergunta aqui. A gente tem vários amigos que são caminhoneiros. São carreteiros que trabalham na estrada. E a gente fica muito feliz aí com o pessoal da Martelli ouvindo a gente, os caminhoneiros. E a gente tem, graças a Deus, pelo alcance da rádio, a gente vai muito com os caminhoneiros. E ele fez uma pergunta que eu quero passar essa pergunta de duas formas. Primeiro, eu sou um motorista, sou carreteiro. Eu trabalho para uma empresa. Eu sou registrado. Como funciona a minha aposentadoria? Agora eu vou pegar... Essa pergunta foi o que ele fez. Agora eu vou pegar uma minha. Eu sou carreteiro. Sou motorista. Trabalho por conta. Eu quero me aposentar. Como é que faz? Vamos lá. As duas. Vamos falar primeiro do registrado. registrado. O registrado, ele está tranquilo. Ele pode ficar sossegado, vamos chamar assim, que ele vai... ele completou a idade, né? Ou se ele for aposentadoria por idade, é claro. Isso sempre nós temos que dizer. Existem dois tipos de aposentadoria. Por exemplo, vai existir o caminhoneiro que ele está há pouco tempo na atividade. Então ele não pode ser tratado da mesma maneira de um caminhoneiro que está a vida toda na atividade de caminhoneiro. Vamos pegar do primeiro, que ele tem pouco tempo da atividade. Não tem tantos anos assim. Ele vai somar o tempo que ele trabalhou antes da atividade de caminhoneiro, lá, como todas as atividades que ele trabalhou, juntou com o tempo de caminhoneiro, né? Nesse tempo de caminhão também, ele trabalha com uma empresa, a empresa vai fornecer esse documento chamado PPP, que nós falamos agora há pouco, perfil profissiográfico previdenciário. Esse período que ele trabalhou como caminhoneiro vai ser feita uma análise, ver se há uma conversão, se há um aumento desse tempo, junta com o período de tempo normal, vamos chamar assim, fechou o tempo mínimo de 35 anos, está aposentado. Né? Não, eu trabalhei a vida toda como caminhoneiro, eu tenho isso registrado, tenho esse documento, já fica mais fácil ele se aposentar. Aí ele já não precisaria ter os 35 anos fechados, normais. Pega-se todo o período de trabalho como caminhoneiro, vai avaliar também no perfil profissiográfico previdenciário, ver quanto isso vai ser convertido. Eu posso dizer para você, meu amigo caminhoneiro, que a análise é feita e em muitos casos que a gente tem acompanhado, pela experiência de previdência que a gente já tem, em muitos casos a conversão é tranquila, não tem estresse, não tem dor de cabeça. Agora sim, fique tranquilo. Pro trabalhador lá, o caminhoneiro que é autônomo, ele tem o caminhão dele, trabalha por conta própria. Ele vai fazer a contribuição. Hoje, as empresas estão obrigadas a fazer a retenção da contribuição previdenciária dele no frete. Então, já automático. Automático, no frete. Né? Então ele vai lá, fez o frete para uma empresa lá, a empresa vai fazer a retenção lá, vai pedir os documentos dele, ele vai estar sabendo o que eu estou dizendo, vai fazer a retenção lá, ele vai receber, vamos dizer assim, um valor menor, entre aspas, do que ele tinha contratado. Por quê? Porque há a retenção da contribuição da Previdência. Então também é uma forma que comprova que ele está trabalhando como caminhoneiro. Vamos lá, essa situação aqui voltou à tona da questão do rural. Eu falei que a gente tem vários trabalhadores rurais. Chegou aqui, ó, Kiko, bom dia. Só quem viveu a realidade do trabalho rural sabe que isso será quase impossível, essa comprovação. O cidadão trabalhava apenas com a garantia do serviço, sem documentação alguma. Muitas vezes o filho nem escola frequentava. Aí vocês estão referindo a fazendas grandes, com nota fiscal, recibo, documentação. Isso existia antes. Isso não existia antes. Era só na palavra mesmo. Não existe uma outra maneira de se comprovar isso. Vamos supor aí, eu trabalhei durante 30 anos na roça, né? E a gente sabe, gente, com todo respeito, eu quero que as pessoas entendam, não me interpretem para outro lado, que essas pessoas são muito humildes. Até na parte educacional, não frequentaram muito a escola. E em alguns casos, fáceis de ser ludibriadas. Sem dúvida. Né? E em outros casos, inclusive, exploradas por pessoas de um caráter duvidoso. Né? Como que essas pessoas conseguem comprovar, por exemplo, que trabalhou sendo que ela sequer guardou um documento, sequer sabe assinar o nome? Certo, boa pergunta. Em relação a lá, ele ter nota fiscal, ele trabalhou para alguém, para alguma fazenda e tal, e ele não tem nada desse documento. Mas como eu disse no exemplo anterior, talvez, quem sabe, ele matriculou os filhos dele numa escola, o filho dele, ele ou o filho dele, algum familiar mais próximo, recebeu um tratamento num posto de saúde, e lá ele informou à época, nesse cartão de vacina, por exemplo, que o endereço dele é na zona rural,
que a profissão dele é trabalhador agrícola. Quando ele foi fazer o casamento dele, ele fez um casamento no cartório e lá pergunta a profissão, qual que é a profissão dos nubentes? Ele vai dizer, ele trabalhador agrícola, agricultor, certidão ela de casamento, do lar, nascimento dos filhos, aquelas certidões antigas, nascimento dos filhos mais antigas. Nossa, ele falava até a parteira. Tem lá a profissão dos pais, a profissão, nasceu o fulano de tal, filho de fulano de tal, de profissão agricultor. Isso é documento que serve como prova. Então ele não precisa ficar preso exclusivamente a nota fiscal. A nota fiscal, a registro em carteira. Quer dizer, olha, são um leque de informações que podem comprovar que ele efetivamente estava trabalhando na atividade rural, sem necessariamente ele ficar preso a um ou dois documentos, por exemplo. O Bruno, tá aí a sua resposta. É que às vezes, gente, o que acontece é o seguinte, nós brasileiros, e eu me incluo, eu sou o primeiro da fila, às vezes a gente coloca dificuldade e não vai atrás da informação, né? Até porque ninguém gosta de ficar em fila, né? Você fica em fila para receber, ainda você fica contente. Agora, para pegar, você não fica, né? Então, se informar. Às vezes, uma maneira mais fácil, você tem a comprovação na sua certidão de casamento, na certidão de nascimento dos filhos, e você tá, não vou porque não tem documento nenhum, não vou comprovar. E às vezes você tá com os documentos que comprovem. Exatamente. Mas só que você não procurou, por quê? Não, eu não tenho direito não. Né? E nem foi atrás. E nem foi em busca, né? E nem foi em busca. Na verdade, como a gente pôde perceber aqui, que tem muitas documentações, desde que comprove que você estava na zona rural, no caso, né? Desde a matrícula escolar, que isso aqui todo cidadão, né, que preza estudos tem, não tem como não ter. Aquele registro também no posto de saúde, que você faz a sua ficha, né? Olha, né? Cartão de vacina. Cartão de vacina. Tudo. Então, são documentos fáceis, você fala, mas como que o cartão de vacina vai me ajudar? Vai dizer qual unidade de saúde você vacinou seu filho. Se for sempre na unidade de saúde rural, quer dizer que você estava lá. Quer dizer que você não vai sair da cidade para levar seu filho lá na zona rural para vacinar. Ou quando você estava na cidade também, eles também pedem para preencher lá. Onde você mora? Qual localidade? Exatamente. Então, esses comprovantes de endereço. Hoje, por exemplo, a pessoa tem lá a conta de luz. A conta de luz vem dizendo lá, estrada tal, zona rural, Gleba Mercedes, tá lá, assentamento tal, quer dizer, comprova lá que ele estava naquela atividade rural. Vou fazer a pergunta bem mais fácil. Aquela conta pendurada, que nem diz, lá do mercadinho, lá do seu João, valeria não? O registro. Porque na caderneta da vila? Na caderneta da vila. Isso que vai, né? Não, né? Não, aí assim... porque é uma coisa comum das pessoas fazerem, a Previdência preza, vamos chamar assim, por documentos oficiais. Um recibo, não. Documentos oficiais. A caderneta do seu Joaquim da venda não vai valer. Documentos oficiais. Tá ali vendo, um documento de um posto de saúde, a escola, são documentos oficiais. São de meios, né? Porque se não uma nota fiscal é um documento oficial. Sim, entendi. São várias as perguntas. A gente vai trazer o Marcondes mais vezes aqui, porque senão a gente vai ficar... Calma, gente, o WhatsApp tá aqui, tá bipando. Tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as perguntas aqui, depois a gente vai repassar. O ideal é assim. Primeiro você vai saber o seguinte, quantos anos de idade você tem? Eu tenho 40. Cara, então esquece a aposentadoria por hora, né? Você só vai se aposentar com 65, porque com 40 você não tem nem tempo de contribuição e nem idade. Que é o meu caso, eu já queria me aposentar, mas não dá. Não dá, né? 40 anos, né? 40 e poucos. Não dá. Então, você só vai se aposentar com a idade mínima hoje, homens 65, isso. Mulheres 60. Trabalhadores rurais, homens 60, mulher 55. Se você não está chegando perto dessa idade, não se preocupe, não se estressa com a aposentadoria agora. Né? Não vai ter jeito. Mas assim, do 40 e pouco aí, ele realmente. Mas se ele já está com mais de 50, e ele começou a contribuir lá cedo, lá com 16 anos de idade, por exemplo. Aí ele já tem. E ele está fixo ali, ele não parou, trocou de empresa, ficou 1, 2, 3 dias, 5 dias, 1 mês, e já foi para outra e tal. Ele já tem quase os seus 35 anos de contribuição. Para aposentar. E esse vai ter direito. Outro, né? E também, se ele trabalhou com insalubridade, ele já teria direito. Isso aí também. Então, outra pergunta que chega aqui. Como que a pessoa consegue, e se consegue através do aplicativo, saber se o trabalho que ele tem é insalubre? Tem uma maneira mais fácil de falar, não, eu tenho direito à insalubridade. Não, pesquisar também. Não. Através do aplicativo, não. O aplicativo ele vai te dar uma conta simples. Empresas tais, soma o tempo tal. Ele vai dizer assim, o tempo que você tem de contribuição é 20 anos. Esses 20 anos é contagem normal. Trabalhou de janeiro a dezembro, 12 meses. Então, ele vai contar normal. Ele não faz a contagem com a conversão. Porque a conversão tem que ser um médico da Previdência Social que vai avaliar.
qual o prejuízo aquela atividade trouxe à saúde da pessoa. Então, porque chegou perguntas aqui, eu sou piscineiro, mexo com produto químico para piscina, eu mexo com máquina, com pulverização, com veneno. O certo é procurar previdência. Não, assim... Dá uma pesquisada também, já encontra, né? Eu vou orientar assim. Primeiro, nós falamos do aplicativo, baixa o aplicativo, tem uma ideia lá de mais ou menos quanto tempo você tem normal, vamos chamar isso, tempo normal. Como você disse agora há pouco, se eu tenho lá 12, 13 anos normal, vamos continuar trabalhando, depois eu vou me preocupar com isso, porque você com 12, 15 anos, esse tempo não vai virar 30, não vai virar 35. Nem se eu contribuir à parte, gente, porque tem muita gente que pensa assim, né? Eu contribuo aqui no meu trabalho com a minha carteira assinada e eu vou contribuir também no privado, né? Na verdade, o privado é a mesma coisa com a carteira de trabalho. Sim, que quando você não está registrado, você vai lá e contribui. Exatamente. Quando ele não está registrado, ele vai fazer contribuição com o carnê. Agora sim, só uma situação para a gente esclarecer. Eu não contribuí, eu posso recolher um período lá para trás, para fechar o tempo? Como é que eles falam? Retroativo, né? Retroativo? Pode? Não pode. Não pode, a não ser que ele comprove a atividade. E ainda assim, esse período não vai ser contado para carência, vai ser contado para tempo. Depois a gente pode tratar de carência e tempo, que existe uma divergência entre as duas situações. Nós vamos trazer o Marcondes mais vezes durante o programa, porque na próxima a gente vai falar sobre a questão de você ser privado, você não ser registrado, você ser uma espécie de autônomo, né? Eu tenho minha barraquinha de cachorro-quente, eu tenho meu espetinho, entendeu? Eu faço a barba do Anderson, ele me paga certinho, que é uma barba bem feita, tá? Olha que coisa linda essa barba. Costureira. E eu vou lá e pego o meu carnê do INSS e eu recolho todo mês em cima de um valor base de salário, que também dá para ser feito assim. Com certeza. Tá? E aí tem toda uma situação, mas a gente vai falar em outra oportunidade com o Marcondes a esse respeito. E nós vamos falar também com advogados aqui para a gente saber essa questão do déficit do INSS de 158 a 185 bilhões, né? Se essa conta bate. E o que está sendo proposto nessa nova lei que foi encaminhada para o Congresso pelo ministro Paulo Guedes, né? O ministro da Economia Paulo Guedes. O que vai mudar? O que vai sair dessa lei de 94, né, Marcondes? A lei de 91. 91. O que vai sair dessa lei de 91? O que vai permanecer e o que vai entrar? E aí depois a gente, em cima desse segundo papo, porque senão a gente atropela. Sim. Aí a gente vem para o Marcondes para a gente falar o seguinte: se essa lei for aprovada, como muda? O que muda? Como fica? Para a gente ter mais ou menos meio sugênere. É que nem hoje ele colocou, por exemplo, as idades, o tempo de contribuição. Quem pode, quem não pode, né? E essa situação toda. E deu aí para a gente o aplicativo. Já coloquei no status do WhatsApp, tá, gente? Eu vi aqui, você tá mais rápida que o The Fresh. Só acessar no seu Play Store, no celular mesmo, já consegue. E a Elaine colocou o endereço da Play Store, né? Claro. A Elaine Neves é rápida. Só clique e vai. Você vai clicar aí nesse link, você já vai na Play Store, lá onde tá o aplicativo, é só baixar e instalar. É um aplicativo leve, não vai ocupar tanta memória do celular. E, como eu disse, vai fazer algumas perguntas que o trabalhador, em geral, vai saber. Ele vai perguntar lá se você contribuiu no ano de 2019, por exemplo, se a pessoa é provável que saiba. Ele vai perguntar lá, vai enumerar uma série de perguntas, vai dizer das empresas abaixo, qual você trabalhou. Ele vai lembrar lá a empresa, mercado tal, né, farmácia tal. Ele vai lembrar, ele vai clicar em cima, ele tem que acertar pelo menos metade das questões. Ele vai te dar uma chave, com essa chave ele cadastra uma senha pessoal. E aí ele pode acessar, vai navegar por lá. Chega uma pergunta aqui, essa pergunta vou até eu responder. O meu pai perdeu a carteira de trabalho, como é que ele comprova que foi registrado? Fica tudo no INSS, fica tudo no banco de dados. É igual depósito bancário. Manda baixar o aplicativo e ele vai ver todas as empresas dele lá. Baixa o aplicativo que aí você já vai ver todas as empresas e quantos anos ele trabalhou. Como disse o Marcondes, nós estamos nos encaminhando para você não precisar mais ir no INSS, a não ser para fazer perícia, essa, né, coisa toda. Tem medo, filas, né? Hoje, que você disse aí, hoje, 1º de julho de 2019, hoje as pessoas vão precisar ir no INSS, de corpo, né, presente, não de forma virtual, somente para fazer perícia médica e fazer avaliação social. Hoje.
Porque, por exemplo, você que é aposentado, você baixa o aplicativo, você pode pedir para mudar, você não quer receber mais no banco e tal, mas quer receber na sua conta poupança. Já Você cai faz lá. pelo aplicativo, um servidor vai analisar lá e vai jogar no seu pagamento na conta poupança. Você Beleza. quer mudar, você está mudando lá do sul de Santa Catarina, do Paraná para Sinop, você diz, ó, não quero receber mais lá, porque eu vou morar aqui agora, você pede a transferência do seu Essa benefício para cá. agência aqui. Então, quer dizer, hoje você só vai precisar ir na agência da Previdência para fazer a perícia médica, a avaliação social, quando for o caso. Por exemplo, as gestantes. Ela teve o filho, né, teve o parto lá, fez o registro de nascimento, ela pode entrar no aplicativo ou também pelo telefone 135, se a pessoa tiver dificuldade em aplicativo, essas coisas todas, tem o telefone 135, que é o telefone da Previdência Social. A ligação é de segunda a sábado, atendimento presencial. Uma pessoa vai atender, vai falar Você. com ela. Segunda a sábado, de 6 da manhã, horário de Mato Grosso, 6 da manhã às 10 da 135. noite. 135. 135. 6 da manhã às 10 da noite. Então, ele pode atender, falar a qualquer momento. E aí, eu disse o caso da gestante, ela fez o registro de nascimento da criança. Ela é contribuinte, ou de carnê, por exemplo, ou ela está desempregada até um ano de desemprego. Ela vai ligar no 135 ou vai fazer pelo aplicativo a concessão do salário maternidade dela, estão preenchendo os requisitos, é automático, ela não precisa levar a certidão de nascimento da criança, ela não precisa levar nenhum documento, ela não precisa levar nada, ela só vai receber a informação lá que tal dia o pagamento dela está disponível. Mas quando você volta, essa semana ainda, pra gente falar sobre empregada doméstica, sobre babá, sobre piso, muitas coisas. Mudou ainda. muitas E outra coisas coisa, também, né? eu falei da salário maternidade, eu tenho certeza que na próxima vinda que eu estiver aqui, vai ter inúmeras perguntas de salário maternidade. Vamos, a gente vai tocar nesse assunto. É que a gente não dá pra falar agora. Já é 9h40. A gente vai tocar nesse assunto do salário maternidade também, que Pensão tem por morte. pensão por morte. Enfim, e tem uma série de coisas sobre perícia, invalidez. Auxílio-doença. Essa coisa toda aí. Tá, mas não podemos tratar tudo num dia só. Não dá, né? O Marcondes está marcado pra gente conversar mais durante essa semana. Combinado. E detalhando mais. E tem outra série de perguntas aqui que a gente vai guardar elas aqui pra passar pro Marcondes. Obrigado problema. por hora, tá? Estamos à disposição. Grande abraço, obrigado. Obrigado. 9h40. Qualidade e preço baixo tá na Martinello.